Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Olá, estamos com mais um episódio do nosso Pod Castelo, a voz do direito, e hoje nós vamos falar sobre direito trabalhista. A gente vai tirar todas as dúvidas de você que está aí nos assistindo sobre contrato temporário, contrato intermitente, como você recebe esses valores desses contratos de um período tão curto. E nós estamos aqui com uma advogada especialista em direito trabalhista, doutora Ângela Beatriz Aranza, que atua no direito trabalhista e também pode tirar as suas dúvidas que você está assistindo. Bia, aquela desculpa bem íntima, né, doutora Beatriz, para os amigos Bia, né? Compartilhe um pouco com a gente do seu currículo, da sua atuação, sua formação. Bom, vamos lá, né? Eu me formei no ano de 2019, já atuo na área trabalhista desde 2017. Comecei ali o estágio, me apaixonei. Olha, para muitos, quer dizer, para poucos. E desde então tenho atuado na área trabalhista, né? Mas como advogada mesmo, somente há 2 anos. Mas assim, realmente tenho todo esse contato, fiz pós-graduações de processo do trabalho, processo civil, direito do trabalho, né? E assim, para você ter um conhecimento aprofundado em relação ao direito do trabalho, você realmente precisa conhecer a base civil, né? E como ela é aplicada ao direito do trabalho. Então, assim, a minha experiência ela é um pouco extensa em quantidade de anos, né? Então, assim, realmente é uma área que eu sou apaixonada. E eu sou testemunha disso, né? Porque eu já conheço a doutora Ângela, inclusive desse trabalho que ela realiza. Inclusive, quando a gente se conheceu, você já estava atuando na área, trabalhando com direito do trabalho, e aí só se consolidou a receber a carteira, né? É isso mesmo. Porque, olha, direito do trabalho, principalmente pós-reforma trabalhista, a gente enfrenta algumas dificuldades hoje, né? Nessa vivência dessa transição, o que tu pode trazer assim que trouxe de melhoria ou que de certa forma prejudicou um pouquinho o trabalhador com essas mudanças da reforma? Inclusive a gente conversando ainda há pouco, no intervalo, a gente falou do contrato intermitente, né? Sim. Que é justamente uma forma de regularizar aí, digamos, diaristas. Isso. O que acontece? O contrato intermitente, ele veio assim como uma forma de tanto como proteger o empregado e o empregador. Por quê? Na Justiça do Trabalho, quando você presta serviços de forma subordinada, sem eventualidade, né? Você cria um vínculo trabalhista. E aí o que acontece? Se o empregador ele não faz o pagamento de todas essas verbas durante o pacto laboral, ele pode sim vir a ser penalizado, né, na Justiça do Trabalho em pagar todas essas verbas retroativamente. Nossa! E aí o que acontece? O contrato intermitente, ele veio como uma forma de fazer essa proteção tanto para o empregador como para o empregado. Por quê? O empregador, ele só vai efetivamente efetuar o pagamento dos dias laborados, né? E o empregado, ele vai ter direito a receber todas as suas verbas desses dias que ele trabalhou. Por exemplo, 13º, férias, o descanso, o repouso semanal remunerado. Como que isso acontece? O empregador efetiva um contrato com o empregado, dizendo assim, estou te contratando, estou assinando a sua CTPS, estou reconhecendo o nosso vínculo, mas eu só vou lhe pagar as suas verbas no dia que você efetivamente vier trabalhar. Então é mais ou menos nesse sentido. E aí ele garante tanto os direitos do empregado, como também se ele consegue mitigar os passivos trabalhistas futuros. Mas o que acontece? Algumas empresas ainda não têm esse conhecimento, então acreditam que ainda há o ônus
né, de Da fazer contratação essa regularização desse contrato intermitente. Muitas empresas não conhecem ainda. Embora nós já temos aí, né, essa modalidade de contratação desde a reforma trabalhista, que ela está prevista, né, no artigo 443 da CLT, mas muitos empregadores ainda não conhecem essa modalidade. E, assim, é algo que realmente consegue garantir, né, e proteger os deveres do empregador. Vamos lá. Como é que funciona essa contratação? Ele efetiva o contrato com todos os dados, os dias que podem ser laborados, ele registra ali qual o valor da hora que ele vai pagar. E quando ele precisar desse funcionário, ele vai poder fazer a convocação 3 dias antes. Então, assim, por exemplo, um grande exemplo são os garçons, né? Então, final de semana eu vou ter um evento, vou produzir um evento, então eu vou contratar esses garçons eu vou convocar esses garçons, né, para trabalhar. E aí ele vai enviar a mensagenzinha dele, vai enviar a convocação, seja por WhatsApp, por e-mail, depende da forma como foi acordado. Comunicação. Vai fazer essa comunicação e aí o empregado ele tem até um dia útil para responder. Chegou o final de semana, ele cumpriu com a demanda, trabalhou, né? Então depois do período trabalhado, ele vai receber normalmente o valor da hora trabalhada, mas com os conceituários trabalhistas. Como eu te falei, FGTS, férias, 13º, então ele recebe tudo proporcional aos dias que ele efetivamente trabalhou. Ou seja, se o empregador ele não tiver demanda para o mês inteiro, ele não vai precisar pagar o salário referente ao mês completo. Ele vai pagar somente o período que realmente foi elaborado, proporcional. Isso é uma economia muito grande, né? Com toda certeza. E qual é a vantagem para o empregado? Porque ele pode firmar contrato com outros empregadores. Então, assim, é uma forma de regularizar, né, o seu vínculo com aquele empregador, mas também abre a possibilidade dele ter outra renda, porque assim, não há nenhum impedimento dele ter mais de um contrato. Ele não tem um vínculo empregatício fixo, né? Não, ele tem, porque a CTPS dele é assinada. Mas ele só recebe pelo que ele trabalhar. Exatamente. Excelente. E todas as vezes que ele for convocado para trabalhar, se ele não puder, por exemplo, naquele final de semana ou naquele dia que o empregador está convocando, ele tem a liberalidade de recusar. Ele pode recusar e isso não gera nenhuma penalidade para ele. Eu já ia perguntar, se ele não quiser ir, eu estou indisposto hoje, estou muito cansada, não quero realizar esse trabalho, ele não tem nenhuma penalidade. Mas veja, a partir do momento que ele é convocado e ele aceita, ele dá o positivo que ele vai participar daquele dia, ele precisa ir. Mas ele não é obrigado a aceitar, entendeu? Agora, mas no dia que foi acordado ele não pôde ir, ele não foi. Faltou. Ele faltou. O que acontece? Há sim uma penalização, no caso de 50% do valor, entendeu? Então, assim, o que ele receberia é descontado 50%. Como uma penalidade. Exatamente, porque a partir do momento... Ele não é obrigado a aceitar, mas a partir do momento que ele aceitou, ele precisa... É como qualquer meio formal de trabalho. Você precisa, né, cumprir com a sua... com o seu compromisso. Se você, então, firma o compromisso de ir naquela data, você precisa estar lá. É mais ou menos isso. Mas, assim, ele tem essa possibilidade de recusar e também tem a possibilidade de aceitar, né? E, por exemplo, se ele tiver um contrato com outra empresa, com outro empregador, ele pode dizer assim, olha, esse final de semana ou esse dia eu não vou poder. Já avisar com antecedência. Já avisar com antecedência. Mas uma questão que até o público pode estar perguntando, com relação ao INSS, é recolhido também? A empresa ela recolhe? É recolhido. Olha que legal. Mas aí,
Mais um parênteses. É porque, assim, existem realmente vários pontos a serem observados nesse tipo de contratação. Se naquele período, no caso, naquele mês, ele não conseguiu alcançar para poder fazer esse desconto, né, esse pagamento do INSS, ele precisa estar atento, porque então ele precisa complementar. Entendi. Então, assim, se ele tem sempre que ficar atento se todos os meses ele conseguiu alcançar esse valor para poder ser feito o desconto do INSS. Entendi. Até porque a gente não pode simplesmente depositar qualquer valor para a Previdência. A gente tem um valor mínimo com base no salário mínimo. Então, ele não pode deixar de verificar se ele preencheu aquele valor. E o que eu achei interessante é que, para quem está nos assistindo, existe essa diferença do contrato temporário para o intermitente. Sim. O temporário ele já tem um vínculo diferente. Como é que funciona o temporário? Porque ele já tem um período para ir, né? Isso. O temporário, ele funciona assim, geralmente referente a uma demanda para substituir um colaborador de férias, sazonalidade. Por exemplo, agora nos eventos finais de ano, que muitas empresas precisam fazer essa contratação justamente porque o público, a demanda aumenta. Então, eles precisam fazer essa contratação por um tempo determinado. Então, o contrato temporário, ele é um contrato que tem início e fim. Por exemplo, é permitido ao empregador fazer um contrato temporário por 90 dias, por 180 dias. Lembrando que esse contrato temporário de 180 dias, ele pode ser prorrogado, né? Mas ele tem ali realmente um período máximo dessa prorrogação. E já o contrato intermitente, ele não tem esse período de início e fim do contrato. Quando termina, no caso, o empregador quer fazer a dispensa do empregado, ele pode fazer normalmente, né, efetuar o pagamento dessas verbas trabalhistas, lembrando que também em relação à multa de FGTS de 40% Ele não paga. Ele não tem direito, o empregado, entendeu? Empregado. E as verbas, ele já recebeu ali mensalmente. Então ele não vai ter prejuízo, porque ele já recebeu. E o empregador não vai ter mais um gasto. Então é muito interessante, porque a gente acaba vendo, você está pagando tudo que você correria o risco de pagar numa ação de rescisão direta ou de reconhecimento de vínculo. Reconhecimento de vínculo. E o contrato temporário tem um ponto também muito importante, que muitas vezes ele é feito somente por um curto período. Então também quando ele é encerrado, a empresa não tem essa obrigatoriedade de efetuar todos aqueles pagamentos de verbas. No caso, existem as verbas que estão previstas dentro do contrato, mas, por exemplo, a multa de 40% também. Seguro-desemprego também não recebe. Seguro-desemprego também não recebe. Mas é uma segurança ali para o empregado também, sim, porque ele vai saber o dia que ele vai iniciar e o dia que ele vai concluir, né, aquele contrato de trabalho. Inclusive, dependendo da rotina da pessoa, é até uma vantagem, né? Porque eu trabalhei numa empresa que tinha muitos contratos intermitentes, principalmente para o folguista. Eles ficavam tirando algumas férias, né? E como era uma empresa grande, geralmente se deslocavam bastante. Então, assim, dependendo da sua rotina, com filhos, com escola, com estudo, você consegue até se planejar. Exatamente. E assim também, tanto para o empregado como para o empregado. Assim, na verdade, o contrato intermitente, ele é como se fosse um vínculo que você vai ter com aquela empresa, mas você não vai ter aquela obrigatoriedade, né, de estar ali presencialmente, né, todos os dias, ou com aqueles dias pré-determinados. Vai realmente depender muito da demanda. Então, por exemplo, assim, um empregador que ele tem eventos, ele vai poder ajustar com o seu funcionário somente aqueles dias que ele realmente, efetivamente vai precisar. E se aquele funcionário, por exemplo, tiver um filho,
o final de semana que ele teria que trabalhar, ele já consegue ali alinhar uma pessoa para ficar, entendeu? Ter toda essa programação. Então, assim, tem realmente essa vantagem em relação à sua flexibilidade. Ah, muito bom. Porque a gente tem muitos trabalhadores informais. Então, essa questão do intermitente, tu acredita que diminui um pouco É uma modalidade de trabalho informal, mas você recebe tudo que você tem direito. Não é esse o ponto. Ele não é uma modalidade de trabalho informal. Porque, como eu te falei, como ele há um contrato, o empregado tem seu vínculo reconhecido em CTPS, então ele não é um trabalho informal. Ah, sim, entendi. Ele é um trabalho formal, mas que ele realmente vai ser, ele vai depender da demanda, entendeu? De todas as convocações. Entendi. Então, assim, ele não chega a ser um trabalho informal. Ah, porque ele está ali registrado na carteira digital. Inclusive, se ele quiser consultar, ele vai ver o contrato dele lá ativo, mas ele só vai receber o que ele trabalhar. Exatamente, ele só vai receber o período em que ele trabalhar. E nesses casos do intermitente, existe hora extra? Por exemplo, ele trabalhou o dia todo, mas pediram para ele ficar um pouco a mais daqueles horários. Existe. Ele recebe as horas extras normalmente. Porque quando é feita essa contratação, quando é feito esse acerto, ele já sabe o horário em que ele vai precisar trabalhar nos dias que ele for convocado. Então, se ele precisar ficar além daquele horário, ele vai receber hora extra normalmente com todos os seus reflexos. Ah, muito bom, porque a gente acaba confundindo, né? Ah, eu não tenho direito, eu vou receber tudo, mas eu vou sair sem nada. Não, você recebeu antecipado o que você iria receber se você encerrasse aquele contrato. Em uma linguagem assim mais clara, o que acontece? Você vai trabalhar e vai receber. Diferente, não acumula. Não vai ficar acumulando. Diferente de um vínculo, quando você tem um vínculo de um contrato comum, tudo vai acumulando ali e o empregador ele só vai efetivamente fazer o pagamento no final. Quando você for dispensado, dependendo do caso, as férias não, você vai receber realmente anualmente. Um ponto bem interessante sobre as férias. Após 1 ano de trabalho, o contrato intermitente, ele tem direito às férias, mas ele não recebe por isso. Por quê? Ele já recebeu mensalmente. Entendi, proporcional. Então ele tem que fazer uma poupança, olha, eu recebi isso aqui disso, esse aqui é o meu salário. Isso é bem interessante falar porque assim, já tivemos algumas ações nesse sentido. Ele ter recebido ali mensalmente, assinou, né? Mas aí na cabeça dele assim, vou sair de férias, cadê o meu texto de adiantamento? Realmente ele já recebeu esse valor. Interessante, mas assim, no caso, quando ele vai receber aquele salário mensal, ele é explicado de cada valor que ele está recebendo e ele assina uma espécie de recibo. Exatamente. Entendi. Como se ele tivesse um contrato comum. Entendi. E o que é também muito importante tanto para o empregado como para o empregador, ele ter todas essas convocações registradas. Porque se porventura houver algum questionamento de algum valor que ele acha que ele deveria ter recebido e ele não recebeu, ele tem ali como comprovar. Isso é uma segurança para ambos os lados. Então, assim, é muito importante que ele realmente tenha esse registro das convocações. Inclusive, se ele não receber essas diferenças, aí caberia uma demanda trabalhista pela diferença que ele só recebeu o salário, digamos assim. Com toda certeza. Caberia sim. Porque após cada período laborado, ele precisa receber o valor da hora trabalhada e os reflexos. Então, se ele não recebeu ali as verbas que são devidas, ele pode normalmente ajuizar uma ação posteriormente. Entendi. Muito bom a gente saber, porque hoje, por exemplo, o comércio, a gente tem um aumento muito grande do comércio, né? Por exemplo, final de ano, o shopping, ele funciona até bem mais tarde, né? 11 horas, meia-noite, até esse horário. Então, nesses casos, qual seria o horário, que foi até uma pergunta que já me foi feita, para ser adicional noturno, eu preciso trabalhar a partir de que horário da noite? A
partir das 22 horas. Então, a partir das 22 horas já tem o adicional noturno. Exatamente, das 22 às 5 da manhã. Aí é o horário que conta realmente o adicional noturno. Então, se eu fosse um contrato intermitente e eu trabalhasse após esse horário, eu teria direito ao adicional. Aí depende. Depende. Porque sabe que no direito Tudo depende, né? Vai depender também como é a forma de contratação. Tudo vai depender de como é o contrato dele. Então, qual é o horário que está ali estipulado naquele contrato. A carga horária para ele carga cumprir. horária para ele cumprir, entendeu? Então, tudo vai depender realmente do contrato dele. Mas, eventualmente, ele pode sim ter direito ao adicional noturno. Principalmente nos casos em que ele precisar fazer hora extra, né? Sim, Pode ser. muito bem colocado. Inclusive, a gente tem um ponto muito interessante que as pessoas que trabalham nesses contratos, o que acontece? E eu não atuo na área trabalhista, né? Então, eu sempre demando para algum colega, porque não é uma área que eu tenho tanta afinidade. Mas muitas pessoas me procuram e que chega a ser engraçado, porque eu fico pensando, é uma coisa um pouco óbvia, né? A pessoa reclama que depois daquele contrato de 3 meses, o contrato dela não foi renovado, se ela tem direito a uma ação trabalhista. Porque ela imagina que ela vai trabalhar aqueles 3 meses, o contrato vai ser renovado, mas que se ela vir a sair, ela também tem as indenizações, as verbas, só que ela acha que ela vai receber seguro-desemprego, FGTS, multa, e a gente explica que não é bem assim. Aquele contrato é uma experiência. Não, aí vamos lá. Depende. É por isso que eu não dou a consulta, eu falo para o caso. Aquela já teve. Se for um contrato de experiência, né, e houver a continuidade tácita, ou seja, nenhum empregado disse eu não quero mais ficar, nenhum empregador disse a partir de hoje você está dispensado, e ele continua ali trabalhando, o contrato dele passa a ser ele deixa de ser de experiência e passa a ser um contrato por tempo indeterminado. Então, se ela realmente continuar trabalhando, vai passar a ter direito. Sim, não, essa daí foi que ela explicou. Na verdade, aconteceu 3 situações recentes. A mesma coisa. Meu contrato encerrava dia 28, e aí não renovaram e não me falaram nada. Eu falei, olha, o contrato de experiência, se no último dia eles não te informarem, esse detalhe eu ainda me recordava, você é dispensado, então eles não têm algumas obrigações, eles têm que te pagar o proporcional, tudinho, né? Isso. Mas é interessante, eu fiz algumas perguntas. O seu contrato foi assinado desde que você começou, porque acontece muito. Tu fica aqui um período, depois a gente assina aquela experiência, a pessoa fica os 3 meses regulares, às vezes um período antes sem nenhum registro. Não, foi isso mesmo, não tem essa obrigatoriedade de contratação, né? E aí essa ela queria muito porque queria receber seguro-desemprego. Eu falei que não era bem assim mais. Aí realmente depende muito de cada contrato, porque também as pessoas confundem muito o contrato de experiência com o contrato determinado, que muitas vezes as empresas fazem essa contratação por tempo determinado, no período de 3 meses, e eles entendem que é o contrato de experiência. E é diferente. É diferente. Ele tá dizendo, olha, tu tem um prazo aqui comigo que é só esse. Entendi. Entendeu? Então, assim, realmente é por isso que precisa... eu acho que cada vez mais nós precisamos fazer esse esclarecimento para as pessoas, porque o empregado, ele sabe muitas vezes as verbas que ele tem direito, mas ele não sabe o que vai originar aquela verba. Então, ele precisa entender qual é o tipo de contratação dele. Porque também existem alguns funcionários que entendem que o contrato intermitente é freelancer. Não é, eles confundem, entendeu? Então, eu acho que precisa ser muito bem divulgado sobre esse tipo de contratações. Hoje, claro, né, nós temos aí diversas meios de informação, diversos meios de informação, né? Temos Instagram, hoje a internet. Hoje você percebe também que cada vez mais os jornais têm levado os advogados para fazer esse esclarecimento, e é muito bom porque justamente para a gente poder entender até onde vai o nosso direito. Porque
assim como existem empregadores, né, que querem se regularizar, querem fazer o correto, existem também aqueles que muitas vezes só querem tirar vantagem dos empregados, entendeu? Então, se você não souber os seus direitos, o seu tipo de contratação, você pode ser facilmente lesado. Então, assim... E acaba também um pouquinho de vice-versa, né? Porque eu mesmo não atuando no trabalhista, eu fazia audiência. Certo. E aí eu fiz algumas audiências por reclamada e eu acabei ficando com dó dessa reclamada, né? Dessa empresa. Por quê? Porque ela contratava, né? Ela tinha um restaurante, ela contratava as cozinheiras e a pessoa dizia assim, eu não queria que assinasse minha carteira porque eu recebo Bolsa Família. Muito comum. Gente, isso é muito... Olha, das audiências que eu fiz trabalhista, digamos assim, de 100%, 80% era um pedido de reconhecimento de vínculo e a rescisão. Porque ela dizia que a pessoa não tinha assinado a carteira e tudo mais, mas não era. Inclusive dela, a gente chegou a juntar um espelho, né, de recebimentos, tinha mensagens, a gente conseguiu comprovar. Das outras não tinha. E dessa mesma pessoa foram 3 ações. Eu falei, quando teve a primeira, eu falei, tenta regularizar, dispensa. E aí na segunda de novo, aí na terceira o marido dela disse, eu não aguento mais falar isso pra ela. Porque a gente fica com dó, né? Ela tem filho, é uma complementação da renda, mas se prejudica. E eu vou te falar, para esse tipo de casos, o contrato intermitente seria uma ótima opção. Porque assim, ele vai ter sim um reconhecimento, a empresa vai estar ali regularizada, vai pagar todo o valor devido, mas ao mesmo tempo, o empregado não vai poder perder o direito. Por quê? Querendo ou não, como é um período menor do mês, ele não vai receber aquele salário cheio que ele consiga, né, dependendo, claro, da demanda, mas assim, na maioria das vezes, aquele salário que ele consiga sair desse percentual para participar de auxílio de Bolsa Família, né, dependendo muito da renda ali da família também, claro, Sim. E da renda per capita, né. Mas, assim, também é uma forma. Agora, uma coisa que me chamou a atenção na tua fala em relação a empregar a empresa, eu sempre advoguei mais para a empresa, né? Desde sempre, assim, sempre fui pela reclamada. E eu realmente gosto muito de advogar para reclamada e a gente tem até uma brincadeira que eu sou pró-reclamada. Claro, tem que defender conhecimento. Tem que defender o meu cliente, né? Mas, assim, quando eu identifico que a empresa tem algum tipo de contratação irregular, imediatamente eu sinalizo. Ei, esse contrato aqui de vocês está errado, isso aqui, vai gerar danos para vocês. E prejuízos. Muitos prejuízos. Uma coisa, assim, que também tem ganhado uma grande força na seara trabalhista é os acordos. O acordo que é feito de dispensa em multa paga, em ambas as partes, né? Em concordância de ambas as partes. O que acontece? O empregado chega lá e diz assim, eu não posso mais ficar, eu queria que você me dispensasse, porque eu tenho um problema da minha familiar, eu tenho que ir embora para minha cidade. E às vezes a empresa, né, reconhecendo o valor daquele empregado, a participação e todo o serviço prestado, diz assim, não, e como uma forma de rescisão contratual que está prevista, né, na esfera trabalhista, negociação direta. Uma negociação direta, elas têm a previsão. Então a empresa fala assim, então eu vou fazer a sua rescisão por acordo. E aí o que acontece depois? Pode questionar? Aí o empregado chega lá na Justiça do Trabalho e diz que ele foi obrigado a fazer o acordo. Assediado, coagido. Até porque ele estava sozinho, né? Então, assim, eu lembrei disso agora porque no início do episódio você chegou a perguntar, né, uma das coisas que foi inserida com a reforma trabalhista e que há algum tipo de prejuízo. Essa modalidade de rescisão contratual, ela veio assim, era para ser uma forma bonificando ambas as partes. E célere, né? Célere. Só que as pessoas estão achando essa brecha. Assim, não é que eles estão conseguindo
na Justiça do Trabalho reverter esse pedido de demissão, mas gera um ônus para a empresa, para ela provar que foi solicitado, regular. Ele quis aquilo, então ela apenas concordou. Até, assim, na grande maioria dos casos em que eu tenho atuado pela empresa nessas situações, nós temos conseguido a improcedência. Mas gerou um ônus para a empresa. Então, assim, custo, né? Um custo. Então, até mesmo quando a empresa tenta fazer tudo legalizado dentro do padrão, às vezes ela é penalizada, né? Então, assim, mas eu abro um outro parêntese nesse sentido. É sempre melhor ela fazer as coisas regulares. Por quê? Por exemplo, se não houvesse essa comprovação de que eles fizeram algo em mútuo acordo, né? Quando chegasse lá na hora da sentença, ela iria ser condenada. E se duvidar, ele tem que recontratar. Aí pode ter a reintegração, aí pode gerar danos morais, danos materiais, dependendo da situação. Dependendo do clima que fica dentro da empresa, né? Então, assim, são várias áreas em que a gente precisa avaliar as contratações, né? Mas, volto a dizer que amo de paixão advogar pelas reclamadas. E é muito importante, né? Até mesmo se você tiver uma empresa pequena. Minha empresa é pequena, eu não preciso de um advogado para me auxiliar, para me assessorar, nada. Não entra nessa. Não entre nessa. Porque a maioria das empresas para quem eu atuei eram empresas pequenas justamente com esse pensamento, né? Porque quem atua no direito no trabalhista lá no escritório é o meu sócio. Uhum. Então eu fazia as audiências, às vezes era só para audiência de conciliação, mas a gente percebia muito isso. Geralmente é o quê? É lojas, comércio pequeno, restaurantes. Eu vou contratar aqui, aí ele quer que a pessoa esteja lá, tem dia, tem horário, tem tudo. Mas eu vou te pagar por dia. Eu tenho que ele tem um restaurante que ele é campeão. Inclusive, ele já falou, tenta fechar um acordo. Tenta fechar acordo, já ligo logo para advogado. Olha, mano, me ajuda aqui, porque... Mas ele não tem essa consciência, né? Inclusive, eu já demonstrei para ele de forma contábil o prejuízo que ele tem irregular e o que ele teria de custo se ele regularizasse as contratações. Porque dentro desses adicionais tem as multas, né? E além de que tu paga, tem as multas. Exatamente. Tem as multas, geram também alguns tipos de indenizações. Então, se a gente for realmente levar para o lado contábil, por mais que mensalmente ele tenha aquele custo fixo, mas assim, futuramente, a partir do momento que ele fizer aquela análise financeira, ele vai perceber a economia que é você regularizar o seu empregado. Então, aquela situação em que você pontuou também, às vezes fica com pena porque não vai receber Bolsa Família. Tem aquele benefício também agora que... O auxílio para mães de autistas. Sim, o BPC. O BPC. E aí, o que acontece? O que tem de empregado dizendo assim, não, eu não quero que a senhora me regularize, porque eu vou perder meu benefício. Mas aí, quando finda o contrato, recorre à Justiça do Trabalho para reconhecer o vínculo. Então, assim, acaba sendo um prejuízo. Sim. E muitas vezes, né, a empresa realmente se sensibilizando com as situações. Nós sabemos, por exemplo, que um salário mínimo hoje em dia pra gente não é nada, principalmente para quem tem filho, para quem tem filhos com algum tipo de necessidade especial, porque precisa fazer acompanhamento. Então, assim, as empresas muitas vezes com essa sensibilidade não enxergam que pode sim ter esse prejuízo financeiro. Então, é algo realmente a se colocar numa balança, porque o que é melhor para você no momento? Porque olha só, um exemplo, né? O último acordo que eu fiz, esse cliente, ele teve que pagar um acordo de R$12.000. Isso reconhecendo vínculo, FGTS, INSS, tudo ali acumulado, que ele poderia ter regularizado, fora os custos que ele tem com advogado. E vamos lá, né?
Quando ele consegue fazer um acordo, Ótimo. E quando não há acordo entre as partes, né, que Não dá. que aí é sentenciado, e aí muitas vezes a empresa precisa recorrer, então gerou aí o custo também do depósito judicial. Enfim, se realmente a gente for fazer essa contabilização de todo um custo de um processo trabalhista, eu acho que todos os empregadores vão cair em si e dizer assim, é melhor regularizar. É muito melhor regularizar, porque assim, nesses momentos a gente se depara com essas multas e tem situações em que a empresa, muitas vezes, ela já vi algumas situações, né, que são trabalhos já quase análogos à escravidão, elas são obrigadas a fechar pela fiscalização. E compartilhando até uma situação que eu vivenciei, que os trabalhadores eles foram contra, né? Rapidamente, a gente teve um trabalho em Parintins e estava nas vésperas do festival. Tipo assim, o festival é em junho, né? Sim. Isso era lá para meados de abril. E geralmente o pessoal passa o ano inteiro trabalhando, só que quando se aproxima, intensifica, né? E o Ministério do Trabalho foi fazer uma fiscalização, porque o pessoal estava trabalhando 24 horas. Mas era por amor ao boi. Não era ninguém obrigado. E foi uma confusão, porque o Ministério do Trabalho chegou para fiscalizar e falou que aquilo era condições desumanas, que as pessoas estavam lá em extremo cansaço e estresse, mas era diferente. E foi um negócio muito engraçado, porque eu estava nesse período lá e eu estava acompanhada da secretária de saúde na época e ela foi chamada, a galera querendo atacar o pessoal do Ministério do Trabalho. Porque eles queriam ficar. E veja, assim, pela legislação trabalhista, realmente não é permitido. Eles precisam descansar, precisam ter esse intervalo, interjornada ou intrajornada. Mas o que acontece? Entra um ponto sensível aí também nessas situações, porque são aquele período sazonal, né, que no caso é ali o evento do boi, em que eles conseguem uma renda. E aí, assim... tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe, assim, que também pesa bastante. Porque, querendo ou não, é que nem quem trabalha somente no período de carnaval, com aqueles carros alegóricos, né? Só trabalha aquele período, né? Então, ele tem aquela renda naquele período, mas o restante do ano, ele precisa fazer outra coisa. E é a mesma coisa para quem trabalha com o boi. Então, assim, é algo sazonal. Então, eles querem, de toda forma, aproveitar para trabalhar, para poder conseguir gerar renda o máximo que eles puderem. Então, assim, perceba que eu, embora seja muito pró-reclamada, mas eu também tenho esse olhar pelo reclamante, porque a gente tem que entender a necessidade de cada um. E aí, eu acho que o Ministério do Trabalho não deveria fazer essa fiscalização, não no período sazonal. Não, no período sazonal. E eu nem entendi por que eles estavam lá. Na verdade, tinha tido uma denúncia. Geralmente aquelas briguinhas de contrário, exatamente, né? E eu fiquei, mas o que me surpreendeu mais foi a briga deles pra não sair do curral. Que eles estavam trabalhando. Eu falei, porque gente, abraçaram a causa do boi. E porque eles sabem que eles precisam aproveitar ao máximo aquele período. Quando chega na época do boi, do Festival de Parintins, né? Quando eles começam ali a trabalhar dias antes, eles preparam a cidade, a ilha, ela é preparada para esse momento. Então, porque eles sabem que vai atrair muitos turistas do mundo todo. Então, é um momento que eles precisam para aproveitar para fazer essa renda. Geralmente tem pessoas que conseguem uma renda para se suprir o ano inteiro. E são dias de trabalho. A cidade não para. Eu nunca fui. Todo mundo fala que é um sentimento diferente, mas eu nunca fui. E eu sou um pouco assim. Eu penso logo na muvuca, dificuldade de ter as coisas. Tudo caro. A primeira vez, meu Deus, tudo caro. Eu já penso, mas tem gente que fala, gente, é uma experiência única. Então, é isso. Bia, a gente falou, foi muito legal a tua explicação sobre contrato intermitente, porque eu particularmente não sabia de tanta peculiaridade, né? E vendo pelo lado como tu explicou, é muito bom, tanto para o empregado como para o empregador. Lógico, o empregado precisa se planejar um pouco pelo recurso que ele recebe, né? Sim. Mas assim, foi excelente. Eu gostaria que você desse suas considerações finais e também colocar suas redes sociais, seu telefone para contato,
para quem tiver uma dúvida ou até mesmo para te seguir, acompanhar as tuas publicações no teu Instagram profissional, pode compartilhar com a gente. Vamos lá, né? Eu confesso que realmente em relação a redes sociais, eu estou ainda me adaptando, né, a esse mundo, tentando fazer essas publicações mais voltadas para a esfera trabalhista, porque embora tenha toda essa experiência na área, mas realmente rede social é algo que é um projeto para 2026. Mas eu vou deixar sim o meu Instagram, que é abl.zaranza, e prometo voltar assim a compartilhar mais um pouco do meu dia a dia. Eu tenho um Instagram profissional, mas de tanto que eu não uso, eu nem lembro agora. Não, mas não tem problema, até porque advogar para reclamar das demandas não param, né? Exatamente, mas se você tiver alguma dúvida, se você quiser me contratar também, eu posso deixar meu telefone, que eu acho que é muito mais rápido de vocês me encontrarem. Eu sempre respondo rapidamente. Isso é verdade. Então, assim, na verdade, vou deixar a rede social e lá você me pede o telefone que eu te mando. Tudo bem, tudo certo. E em relação às considerações finais, né? Gostaria muito de agradecer o convite. Primeira vez participando, assim, no podcast, mas já gostei muito da experiência, porque é algo, assim, que você vai... É uma conversa. Vai ficando leve. Vai ficando leve, né? Então, assim, é algo... E também você consegue agregar conhecimento, ter essa troca, né? Porque, por exemplo, assim, de casos em que você trouxe, aí já me remete à lembrança de algum direito que exista, alguma regulamentação. Então, assim, é muito legal essa ideia. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Olha que aqui nós já entrevistamos, a gente já falou sobre direito médico, direito condominial, violência doméstica, autismo, né? A gente trouxe uma mãe atípica aqui que tem um movimento voltado para auxiliar essas mães. Nossa, a gente já falou de muitos temas e cada dia a gente se surpreende mais. A gente falou alguns episódios atrás sobre saúde mental, né? Trouxemos uma psicóloga, principalmente no ambiente de trabalho. Então, a gente é uma troca de aprendizado muito grande, porque enquanto advogada, a minha especialidade é consumidor e bancário. Sim. Mas eu, particularmente, não sou familiarizada com trabalhista, mas olha, hoje eu aprendi e olha, muito. Cada tema que você foi falando aí, já veio na minha mente um direito trabalhista que envolve cada tema. Então, assim, realmente é uma troca de informações em que ela consegue agregar muito o nosso conhecimento. Muito, eu aprendi demais e hoje a gente tem o Podcastelo, a voz do direito, justamente para tirar essas dúvidas, né? Eu não falo aqui só da área que eu entendo, da área que eu domino, porque foge muito da minha capacidade de ter que explicar tudo isso. Mas é muito bom poder receber colegas que trazem muita informação, que enriquecem para quem está aí de casa querendo aprender, tirar dúvidas. E para mim também, que aprenda junto e ainda faço 1000 perguntas e dê consulta grátis. Verdade, e eu que gosto de falar muito, né? E aí a gente vai ficando tranquila, a conversa vai ficando leve. E aí você que tá aí de casa acaba sentindo esse ambiente que é o Portal Castelo, o Podcastelo, a voz do direito. E também a gente reitera aqui o convite. Nós tivemos o lançamento do nosso Podcastelo, na verdade, Obras e Prosas. Gente, tá com conteúdo incrível. Inclusive, você aproveita, siga as nossas redes sociais, siga o Portal Castelo no YouTube e já acompanhe cada episódio que vai tirar suas dúvidas e principalmente obra, a gente pega muitas dicas para nossa própria casa. Podcastelo Finanças e Negócios, entrevistas sobre educação financeira, de que maneira podemos poupar dinheiro, organizar as contas pessoais e empresariais, as melhores ideias e negócios para o sucesso no empreendedorismo, a importância da inovação tecnológica aliada ao planejamento, visão estratégica e o uso de ferramentas adequadas para a satisfação dos clientes. Apresentação, Alohães. Acompanhe Podcastelo Finanças e Negócios com a participação da população nas redes sociais do Portal Castelo.
Novidades na programação do Portal Castelo: engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Estamos de volta com o nosso episódio Pod Castelo, a voz do direito, e agora nós vamos trazer para vocês uma retrospectiva desse ano de 2025, onde compartilhamos informações, aprendizados, tivemos momentos emocionantes e foi um prazer para mim, Cristiane Quirino, e todo o Portal Castelo e o Pod Castelo compartilhar com você. Que em 2026 tenhamos muitos outros episódios e possamos contar com a sua participação. O Pod Castelo, a voz do direito da Castelo Connection, apresentou uma série de debates aprofundados sobre temas jurídicos e sociais relevantes ao longo de 2025. Os episódios que contaram com a participação de especialistas abordaram desde questões de direito de família e previdenciário até a defesa do consumidor e a conscientização sobre o autismo. Logo no início, a advogada Cristiane Quirino falou sobre violência contra a mulher, abuso e violência doméstica, direitos e serviços de assistência social. Eu percebi o que ele estava fazendo. Foi quando a minha filha se encorajou, né? A partir do que eu estava transmitindo para ela, que eu estava transmitindo confiança, ela se sentiu bem ali de, tá, a minha mãe vai me proteger. Então ela resolveu falar para mim o que estava acontecendo. Então essa violência ela acabou se estendendo para os meus 2 filhos menores. Foi quando eu não hesitei na mesma noite em pedir apoio da viatura, e aí foi realizada a prisão em flagrante do meu ex-companheiro. E eu achava que aquilo dali já estava sendo dolorido para mim, né? Até eu chegar na delegacia e vivenciar mais uma agressão lá, que no caso seria a violência institucional. No mês de março, direitos e assistência social, desastres naturais e serviços de assistência social disponíveis durante o período chuvoso, como alagamentos, inundações e desmoronamentos. Uma ajuda humanitária no Rio Solimões, né? Posso falar Rio Solimões, Rio Amazonas, que um complementa o outro, né? E nós temos também internet nas escolas, então procure ali o gestor, né? Busca ali uma rede social, e muitas comunidades também no meio ali do pessoal ali que faz parte da liderança também já tem uma Starlink, tem uma internet que possa entrar e comunicar conosco. Então dessa forma que também a gente pode se ajudar, né? Nós estamos já em 2025, né? A tecnologia está bastante avançada, a gente já conseguiu evoluir. Agora sabe que tem ali quem mora 1 quilômetro, 2 quilômetros daquela comunidade, que tem realmente o acesso através das canoas, que é o seu meio de locomoção. Mas procure sim a gestora, né, o gestor ali daquela escola, que nós estamos em todos os lugares. Já no terceiro episódio, foi sobre conscientização e autismo, Abril Azul, inclusão, direitos e deveres de crianças e famílias atípicas. Tem que ir além de balões azuis, de blusas azuis, de EVA azuis, de escolas aí fazendo festas, às vezes para as crianças normais, não é? E está muito longe da conscientização. Seria uma conscientização. Famílias atípicas, atividades adaptadas estão aqui. Olha aqui o projeto, olha aqui, essa professora foi preparada esse ano. Tantos professores foram preparados para adaptação de atividades, para a inclusão. Olha aqui, e mostrar isso aí, isso que é a verdadeira
conscientização, é mostrar a ação e não apenas uma festa onde muitas pessoas se beneficiam no azul nesse dia do autismo. Vamos No quarto episódio, sobre carreira jurídica, os desafios da carreira jurídica e o papel dos operadores do direito na defesa dos interesses da população. Por exemplo, pra gente aqui, você ter uma certidão de nascimento, você ter um registro, você ter uma pensão é algo básico. Agora, ali para o nosso assistido, que tem, 10, 15, 20, 60 anos e nunca teve um registro de nascimento, é uma situação muito... Aposentadoria também, né, doutor? Muitas vezes eles só procuram ter um registro ou ter um documento quando existe a necessidade de alcançar um outro direito. Uma aposentadoria por idade, por exemplo, enfim. Então, eu já vi casos, até eu falo pra minha esposa, eu sei que eu não devo me envolver, mas a gente é ser humano, né? Sim. Eu fico indignado, mas eu tento transformar esta minha indignação em solução concreta para aquele problema que chega até mim. Eu não posso ficar só indignado com raivinha, eu tenho que, porque eu dei a raiva pro cliente ficar com raiva, mas eu também posso ficar indignado, poxa, se realmente você foi injustiçado. Realmente, o nosso cliente ele tinha deixado atrasar algumas parcelas no cartão de crédito. Só que em razão dos juros abusivos aplicados pelo banco, aquela dívida estava se perpetuando. Se fosse colocar assim no papel, nominalmente, ele já tinha pago muito mais do que ele estava devendo. Só que era juros em cima de juros, juros em cima de juros, e assim, sem brincadeira, sem aumentar nem um pouquinho. 25 mil reais que ele deixou de pagar no cartão viraram 100 mil. Então, assim, e ele ia pagando, ele ia passar anos pagando, ele nunca ia quitar, em razão desses juros rotativos e toda essa questão, assim, a gente sabe que o banco vive de emprestar dinheiro, vive de juros, mas da forma que é feita em alguns casos, você nunca vai quitar. Já no quinto episódio, conflitos em condomínios. Os conflitos mais comuns, como inadimplência e uso indevido de áreas comuns. A senhora sabia que o síndico tem a obrigação de agir, de chamar a polícia se alguma mulher estiver sofrendo algum tipo de constrangimento, de ameaça ou até mesmo agressão? Não sabia. Tem uma legislação que trata isso. Então, hoje é de suma importância que os síndicos também tenham conhecimento que eles são obrigados a fazer isso. Nossa. Então hoje aquela briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, acabou. Isso acabou já tem algum tempo. Briga de marido e mulher, o síndico vai meter a colher se ele entender que a mulher está sofrendo algum tipo de agressão. E a polícia vai chegar. Já no sexto episódio, foi sobre resiliência, fé e adoção. A dor de uma perda superada no processo de adoção, com foco nos aspectos legais. Porque tem pessoas que esperam que Deus faça por ti. Não, você tem que fazer por você. Deus ele só te abençoa e mostra o caminho, né, para você. E o resto é com você. E assim foi me segurando, né, na oração. Uma oração muito importante, né, dizer assim, Senhor, na minha fragilidade, tu me perdoa. Porque é ser humano, né? Sim, mas eu estou aqui pronto para seguir o que tu nos manda fazer, que é o bem sem vir a quem. Eu não programei isso pra minha vida. Não programei. Eu fui casada a primeira vez, passei 15 anos nesse primeiro relacionamento que é o pai dos meus 2 primeiros filhos. E me divorciei e em seguida conheci o pai da Elisa, que também é advogado. E um belo dia, numa desses eventos que a gente faz em prol das crianças do acolhimento, a Elisa me adotou. Porque foi ela que me viu e ela que decidiu que ela ia ser minha filha. E eu acredito muito, como eu também sou católica, eu acho que Deus, quando ele quer te dar uma missão, ele não te pergunta se tu queres essa missão ou não. Ele bota na tua porta e ele diz, essa missão é tua. Tu dá conta. É tua. E foi assim que a Elisa aconteceu, tanto para mim quanto para o meu marido. Aí ela já foi bem agressiva comigo e disse assim, eu não acredito que você pegou filho dos outros para colocar no lugar dos teus filhos?
Eu não acredito, Lenice. Aí eu fiquei parado olhando para ela. Ela disse, pois eu não faço isso. Eu jamais vou pegar filho dos outros para colocar dentro da minha casa. Eu posso morrer seca. Meu Deus. Com tanta saudade do meu filho, mas eu jamais vou pegar filho dos outros. Eu não acredito que tu tá pegando filho dos outros. Eu falei, olha, primeiro que ela não é filha dos outros. Ela é minha filha. Porque filho não necessariamente tem que nascer do útero da gente, né? A gente se apaixona por uma criança e ela vira tua filha. Então, eu estou muito satisfeita com ela. Ela trouxe luz para nossa casa, trouxe alegria para nossa vida. Entendeu? Ela disse, mas eu não. No mês de setembro, o debate foi sobre legislativo municipal, o papel do vereador legislar, fiscalizar e representar os interesses da população. O Amazonas em si já é isolado. Manaus já está isolada. Então, assim, é fundamental ter a BR, que é para ter um pouco mais de acesso. Não significa, não é todo mundo que vai ter condições de sair de Manaus de carro e enfrentar uma BR dessa para desbravar o Brasil. Não tem condições. Mas é para ter mais acesso, gerar mais empregos, justamente, gerar mais atração de empresas. É o que acontece em Carauari. Agora, Carauari já é um pouco isolado, já é dificultoso ir. Imagine Pauini, Boca do Acre. Nossa. Guajará é mais do Acre do que do Amazonas. Eles compram mais do Acre do que do próprio Amazonas. Irunepé compra mais de Feijó do que de Manaus. Então, assim, quem perde é o Estado, entendeu? E a assim, população. E a população também, assim. Já no 8º episódio, foi sobre guarda dos netos, direito de família, aspectos legais relacionados à guarda dos netos e o papel dos avós, em alusão ao Dia dos Avós. Tive um cliente me perguntando, doutor, eu posso deserdar um filho meu? Existe essa possibilidade? Eu falei, existe. É só ele ter ido contra a sua honra, porque existe muita, ou então ter ele agredido fisicamente. Então essas questões tiram a pessoa da parte da herança, porque o que eu mais vejo hoje na questão patrimonial são pessoas querendo adquirir herança de pessoa viva. E eu falo, você não tem autonomia sobre esse dinheiro. Esse dinheiro tem dono e ele está vivo. Principalmente hoje, como eu estava querendo falar, é em questão de idosos com debilidade mental. Que um dos filhos vai, e aí ele vai ter que ter um curador, né, um que vai tomar a tutela da pessoa, mas nem sempre aquela pessoa é a que está querendo absorver o dinheiro. É alguém que não toma conta da coisa, como a gente estava conversando. Como a gente teve um caso aqui em Manaus, que eu pensei que eu não ia ver também, aquele cidadão que era usuário de droga com o pai na cadeira de rodas ali no centro, tentando fazer aquele golpe que foi feito lá para o sul, sudeste, eu não sei, de pegar um empréstimo. Então, sim, estamos vivendo uma sociedade doente, ávida por dinheiro, porque o dinheiro não está fácil. E cada vez mais a gente se preocupa menos com o bem-estar do próximo. Já no 9º episódio, direito previdenciário, o desrespeito enfrentado por advogados em processos junto ao INSS, especialmente no Amazonas. Dependendo do tipo de procuração que eles estão portando ali, eles procuram aquela agência que é aceite, porque cada agência estabeleceu uma exigência diferente. Existe a agência aí que está pedindo inclusão expressa ali nos poderes específicos, né, para pedido de senha, para pedido de atualização de senha ou de dados ou o que seja. Outras agências estão pedindo que a procuração seja do mês, né, seja devidamente atualizada, ainda que você esteja apresentando o instrumento original, se não estiver no mês, né, ali que você está pedindo, fazendo a solicitação, você não é atendido. Outra questão é quem mora no interior, pela facilidade, acaba utilizando a assinatura do Zapsign. E essa não está sendo aceita. Em muitos interiores não tem agência. Então, normalmente, eles contratam o advogado para intermediar esse serviço
justamente porque ele não tem acesso e o advogado fornece essa facilidade, mas o INSS não aceita essa facilidade, né, da assinatura digital. Então essa é uma problemática também enfrentada pelo advogado. Depois, a advogada Cristiane Quirino, que comanda a Voz do Direito, falou sobre saúde suplementar, os direitos dos beneficiários e os deveres das operadoras de planos de saúde. É importante deixar a informação que a OAB ela não atua individualmente em favor do jurisdicionado. A OAB ela não adianta ligar para a OAB, olha, eu estou com um caso, a OAB não vai intervir em casos pontuais, em casos pessoais. A OAB pode intervir em casos coletivos, né, em demandas coletivas, né? Como o doutor citou a situação da Ana Braga. Da Ana Braga, que ali é uma situação coletiva dos recém-nascidos, envolvia muita gente. A OAB vai até o local e a OAB faz parceria também com o Ministério Público. Lá tem uma pasta no Ministério Público da Saúde também. Hoje tem várias situações que a OAB pode demandar. E demanda. Tem a própria Defensoria Pública também. Hoje a Defensoria tem um núcleo de saúde também, né, que a gente indica quando o jurisdicionado não pode contratar um advogado privado, né? Se ele preenche o perfil para ser beneficiário da justiça gratuita, né, por um advogado do Estado, a gente indica lá na Defensoria. O doutor Arlindo é um defensor público que magistralmente administra aquele núcleo, né, de saúde. Então a OAB, assim, ela procura... Nós temos também nosso Instagram, né, da Comissão de Saúde, Comissão de Direito Médico e Saúde. Nós temos o Instagram, que também, se quiser mandar mensagem também, a gente às vezes recebe mensagem e demanda. Já no 11º episódio foi sobre saúde mental, a importância do autoconhecimento, construção de vínculos sociais saudáveis e o cuidado com a saúde emocional, em alusão ao Dia Mundial da Saúde Mental. Não é? Por que eu preciso o tempo todo agradar essa pessoa? Por que eu tenho tanto medo de desagradar essa pessoa? O problema é que muitas vezes quando eu me pergunto por que eu tenho que estar o tempo todo tendo que agradar a Cris, quando eu começo a chegar perto dessa resposta dói. Porque muitas vezes eu também já criei uma imagem sobre você que você não vai saber viver sem mim. Que eu preciso estar o tempo todo te servindo, fazendo aquilo que você não dá conta, porque senão você vai deixar de me amar, porque senão você vai deixar de me admirar. E por que eu preciso mais do teu amor do que o amor que eu sinto por mim mesma? Então são muitas perguntas, muitos questionamentos que muitas vezes a gente não quer de verdade a resposta, porque tem que mexer com algumas coisas que já estão acomodadas há muito tempo. No 12º episódio, Black Friday e Direito do Consumidor, as principais reclamações relacionadas aos descontos, compras virtuais, frete abusivo e divergências de preços. Porque às vezes é muito prático pra gente, né? A gente tá com o celular na mão, né, doutora? Eu vou comprar isso aqui. E às vezes você tá comprando o triplo do valor, né? Tem o mesmo produto na loja perto da tua casa ou na loja, né, no shopping que você frequenta. Então é importante também o pedido, porque às vezes as pessoas esqueceram de pedir, né? Eu vejo que as pessoas esqueceram de pedir. E o gerente está ali para isso. O gerente está para... O senhor consegue um desconto para mim? Puxa, por favor, e tal, sair da minha casa. Eu podia ter comprado, né, no telefone, online, vir aqui lhe prestigiar e tal, né? Eu acho muito válido isso. De modo geral, vamos pechinchar, né? Justamente. Foi incrível assistir com vocês uma retrospectiva desse ano tão especial. Foi um sentimento indescritível, foi aprendizado, foi informação, foi emoção para você que nos assistiu. Que 2026 seja um ano de muitas realizações, muitos outros episódios e eu desejo a você um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e um bom encerramento nesse 2025. Podcastelo A Voz do Direito, entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização, Castelo Connection e Portal Castelo.
Novidades na programação do Portal Castelo: engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam.